Oi, Cláudio. Boa tarde. Como é que tá? Tudo bom? Tudo bom. Bom, doutor Guilherme, nós já falamos em outras entrevistas aqui sobre as doenças laborais, falamos sobre burnout também, que é um estado, né, de colapso mental aí que pode ser associado ao trabalho. Falamos também das consequências previdenciárias sobre tudo isso. E hoje a gente vai falar um pouco sobre assédio moral. Assédio moral e suas consequências trabalhistas e também previdenciárias. A gente vai falar sobre o burnout e sobre o estresse de alguns dos setores profissionais, como é o caso, dos profissionais, óbvio, da saúde e dos profissionais também da segurança. Bom, um assédio moral no ambiente de trabalho, ele pode potencializar alguns problemas que já existem, trazendo danos não só ao empregado, mas também à empresa e também à sociedade de uma forma geral. Doutor Guilherme, vamos começar falando em linhas gerais exatamente o que é o assédio moral. Bom, Cláudio, o assédio moral, ele é a conduta reiterada, não necessariamente do empregador, na maioria das vezes do empregador, mas pode ser de um colega de trabalho, em prejuízo do empregado ou do colega. Pode ser praticado por críticas vexatórias, humilhantes, desvio de função para uma função constrangedora. E quando eu falo função constrangedora, não me refiro ao trabalho, aquela atividade seja indigna, mas que seja incompatível para a função para a qual o empregado foi contratado. O assédio moral pode ser praticado de uma maneira mais sutil, através de agressão passiva. Existe o conceito de agressão passiva, que é tu ignorar a outra pessoa, a tratar alguém com uma rispidez exagerada na voz, não cumprimentar, ignorar a presença. Isso é uma forma de agressão passiva. Outra forma de assédio moral, também sutil, exigir metas inatingíveis, exigir que a pessoa produza resultados excessivos, inatingíveis, transferência para setores, isolamento. Isso são alguns exemplos de assédio moral que podem ser praticados no ambiente de trabalho. Bom, especificamente, essas seriam as condutas, então, que podem ser consideradas como assédio moral? Exatamente. Esses são alguns exemplos, todas essas e outras várias, comentários pessoais, comentários sobre características físicas, apelidos jocosos, comentários sobre a vida pessoal do empregado ou do colega. O bullying no trabalho. O bullying é o que eu ia falar, tu tirou a palavra da minha boca, é o bullying no ambiente de trabalho também. O boicote, aquilo que eu falei antes. Agora alguém pega numa empresa e coloca o empregado isolado numa sala fechada, fazendo alguma coisa incompatível. Então, mais ou menos por aí. Bom, a gente tem também aí o que não é assédio moral também, mas que não deixa de ser danoso também. O que a gente podia dar de exemplo de situações que ao mesmo tempo geram uma insatisfação para o empregado, mas não podem ser enquadradas como assédio moral? Cláudio, nem tudo que é prejudicial é assédio moral. O assédio moral não é a única forma de prejudicar o empregado. Existem situações que são danosas e que são ilícitas, que podem gerar o dever de indenizar, que é, por exemplo, condições de trabalho inadequadas, condições sanitárias inadequadas, condições de trabalho em geral, que sejam incompatíveis com a situação, com a conduta humana, com a natureza humana, mas que não seja proposital. O empregador pode ser simplesmente negligente com o empregado. O excesso de trabalho não voluntário, aí tu falaste dos profissionais da saúde. Está havendo um colapso no setor da saúde pública e privada. Aquele profissional de saúde que estava habituado a um volume X de trabalho, agora está trabalhando num ritmo muito maior, talvez muito além do recomendável do ponto de vista laboral. Isso não é assédio moral, porque o empregador não faz isso de propósito, não é um assédio, mas isso pode ser danoso igual. E o interessante dessas situações é que, às vezes, ali se inicia um círculo vicioso. Não há assédio moral,
mas há um aumento absurdo do volume de trabalho. Isso estressa as pessoas. E por estressarem as pessoas, elas começam a ter um menor nível de tolerância e aí então começa o assédio. É uma hipótese. Sim. O empregador, muitas vezes, ele tem condições, ele teria condições de contratar outra pessoa para o trabalho e não contrata. Isso não é um assédio moral, mas não deixa de ser um ilícito. Não deixa de ser um ilícito. E tudo isso vai gerando N consequências, como depressão, estresse, o burnout, que nós falamos em outras entrevistas, e que são doenças que podem ser vinculadas ao trabalho. O assédio moral, ele tem um componente da má-fé, do desrespeito voluntário. Mas o trabalho excessivo, as condições de trabalho inadequadas, também podem trazer os mesmos danos, né? E mesmo não sendo assédio. Bom, eu ia perguntar isso, né? Quais as principais consequências dessa situação, dessa atitude para o trabalhador? É muito comum casos como depressão, estresse pós-traumático, e aí o estresse pós-traumático exige, às vezes, normalmente um fato concreto. Depressão, estresse pós-traumático, síndrome do pânico e o burnout, que é um tema muito importante e não recebe a devida atenção. O burnout, eu fiz uma entrevista aqui, que está lá no meu canal Saiba Direito, em que eu falei sobre as doenças laborais, o que facilita o enquadramento daquela doença como laboral para fins de um auxílio-doença acidentário e, naturalmente, numa ação trabalhista também. O burnout pode ser decorrente de tudo isso. E é muito comum em profissionais da área de enfermagem, área da segurança pública, os vigias e vigilantes. A secretária é um cargo importantíssimo. Eu sou fã da atividade das secretárias e ela é muito estressante. Mandar um abraço para as secretárias do escritório lá, né? Um abraço para a Cris e para a Fernanda, minhas duas secretárias, que me aguentam, né? Só por ser comigo ali já mostra que elas são duas santas, né? O motorista de ônibus, cobrador de ônibus, é muito comum doença psiquiátrica, né, em cobrador de ônibus e motorista de ônibus. Olha só. É uma das profissões mais estressantes que tem. E isso gera uma série de danos, às vezes, irreversível. Tem pessoas que obtêm um benefício chamado auxílio acidente, que é porque ela tem uma sequela. O cara nunca mais vai poder dirigir um ônibus na vida. Tamanho foi o estresse que ele sofreu. Sim. A gente tem, então eu não posso deixar de falar do burnout, então, para os profissionais, como a gente falou ali no início, os profissionais da saúde, principalmente agora, né? Os da segurança também, que não pararam também, né? No caso dos profissionais da saúde, existe uma situação quase que de guerra que o Brasil vive, que o mundo vive, né? Que é um volume muito grande de demanda que aumentou de uma hora para outra. Os empregadores poderiam, por exemplo, se esforçar em tomar algumas medidas preventivas ou pelo menos que minimizem os danos. Em termos de organização laboral, em termos de acompanhamento psicológico, aumentar a fiscalização no trato entre as pessoas. Porque imaginemos lá um hospital, ele está funcionando normalmente. Aí, de repente, o volume de trabalho aumenta em 5 vezes e o número de médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem é o mesmo. Aí, todos se estressam. Ao se estressarem todos, um começa a ser menos tolerante com o outro, mais ríspido com o outro. A chefia passa a exigir resultados que não faz por má fé, mas exige, o subordinado não consegue entregar. Aí vem uma resposta mais dura, mais ríspida, mais pesada. Aí o subordinado, que já está estressado, se fecha, né? Já está sensibilizado, fica ainda mais sensibilizado ainda. E aí se tem ali um círculo vicioso, né? Então, a gente vive na parte da saúde um momento muitíssimo delicado do ponto de vista laboral. E aquele profissional da saúde, aliás, aquele profissional qualquer que desenvolve um burnout, por exemplo, ele poderá ser afastado do trabalho, sabe-se lá por quanto tempo,
poderá ser um custo a mais para a Previdência Social, porque ele terá direito ao auxílio-doença, talvez um auxílio-acidente, quem sabe uma aposentadoria por invalidez. A sociedade terá um profissional a menos para trabalhar. Então, é um cuidado que eu recomendo, e não deixar a corda estourar. Quando você pressiona demais uma pessoa, você pressiona demais, e ela não aguenta, e ela desenvolve um burnout, por exemplo, a corda arrebentou, e aí você fica sem aquela pessoa na sua equipe. E a sociedade também, todos perdem. Mas é óbvio que para mim falar é fácil, né? Não é tão simples assim, mas não custa chamar atenção para isso, né? Muito bem. E doutor Guilherme, para quem quer mais informações, você tinha comentado antes ali sobre a questão do canal no YouTube. Vamos falar um pouquinho para o pessoal que está em casa e quer mais informações. Semana que vem, quem pegou essa entrevista na metade, semana que vem ela estará às 19 horas sendo carregada lá no canal Saiba Direito do YouTube. Assim como a da semana passada está subindo hoje às 19 horas. Tenho nas redes sociais CRJ Advogados, no Instagram e no Facebook. Meu WhatsApp é 51 99985 7991. Telefone fixo do meu escritório é 51 32 28 12 19. E insisto, vá lá no canal Saiba Direito, no YouTube, digite Saiba Direito, tem vídeo novo todos os dias. Se inscreva, ative as notificações. Segundas é o dia do vídeo um pouco mais longo, que é da entrevista da semana anterior aqui da RDC. De terça a sexta são vídeos de 3, 4, 5 minutos no máximo, com informações o mais pontuais possível. Objetivas e também sempre com aquele pulo do gato. Pulo do gato, né? A dica aquela que eu procuro informações que a maioria das pessoas não se atentam, justamente para cumprir a função social do canal. E estratégias também, né? Estratégias processuais. Colegas debatem. Eu fico muito, se você for advogado, estiver assistindo e quiser fazer uma boa ação, eu fico muito gratificado quando algum colega me liga, me manda um WhatsApp para trocar uma ideia. Maravilha. Doutor Guilherme Colim, muito obrigado. Sempre um prazer conversar contigo aqui no programa. Um grande abraço, uma ótima semana e até a semana que vem, né? Um grande abraço, Cláudio. Muito obrigado também. Valeu. Tá aí, doutor Guilherme Colim, sempre fazendo o seu comentário sobre direito aqui às segundas-feiras no portal RDC.